Falar agora com o Rafael Nobre, ele que é analista internacional da XP, de internacional, né, no mercado internacional da XP, investimentos sobre o setor de tecnologia nos Estados Unidos, né, também investimentos no exterior. Então vamos conversar aqui com ele. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Obrigado, Débora. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui hoje. Imagina, eu que te agradeço aqui. Eu estou até de olho aqui nessa tela, porque esse Bovespa não para de subir, mas vamos lá, vamos olhar também um pouquinho para o mercado internacional, né? Rafael, a gente não pode parar de olhar também para esses investimentos lá fora e principalmente diante de umas últimas decisões que eu estava prestando atenção para poder tentar desacelerar aí esse avanço militar chinês. O Washington acabou decidindo, né, por adicionar mais 31 empresas chinesas à lista de restrição de acesso ao mercado de semicondutores. Essas novas restrições dos Estados Unidos, claro, visam retardar os esforços da China para poder conseguir obter, né, semicondutores para supercomputadores de uso militar. Essas ações de tecnologia da China acabaram sendo impactadas depois, claro, dessa notícia, já era de se esperar, mas eu queria entender do seu ponto de vista se a gente deve esperar uma nova onda de desfalque nos mercados devido a essa questão, né, da ausência de semicondutores, porque com a crise de semicondutores ainda no auge da pandemia, muitos países passaram a se preocupar em produzir seus próprios chips, inclusive os Estados Unidos investindo bastante. Ou seja, o que significa na prática essa adição aí dos Estados Unidos, essa decisão dos Estados Unidos de adicionar mais empresas chinesas, né, para tentar impactar aí o mercado militar, na verdade, né? Perfeito. Bom, essa decisão dos Estados Unidos, né, acho que vale mencionar que os chips nos últimos tempos ficou cada vez mais claro que eles se tornaram um setor estratégico para qualquer economia global. Eles hoje em dia estão inseridos em diversas indústrias, então é uma decisão dos Estados Unidos para afetar ali o desenvolvimento militar da China e também acaba prejudicando bastante diversos setores da economia. Vale mencionar que os Estados Unidos ele está limitando a exportação dos semicondutores de alta tecnologia americanos para a China e também um pouco desses equipamentos utilizados na produção desses semicondutores, até para atrapalhar um pouquinho a China, que também está estimulando a produção local para se tornar um pouco mais insuficiente. Em termos globais, o impacto ele é um pouco mais limitado à própria China, né, porque no fim do dia grande parte dos chips de alta tecnologia são produzidos em Taiwan, e os Estados Unidos acaba exportando parte dessa tecnologia para a ilha de Taiwan, para que os chips sejam produzidos lá e retornem aos Estados Unidos. Então, uma medida ali um pouco de cunho geopolítico para limitar o poder bélico da China, e aí vale mencionar também que desde a invasão da Rússia na Ucrânia, os olhares do mundo se tornaram cada vez mais atentos quanto a possíveis novos focos de tensão, e uma invasão da China em Taiwan é considerada muito provável até por muitos analistas geopolíticos. Então é até uma forma dos Estados Unidos se protegerem em caso de conflito, né, enfraquecendo ali o desenvolvimento militar chinês, porque caso a China tenha sucesso invadindo Taiwan, ela dominaria grande parte da produção dos chips de alta tecnologia e também teria acesso a toda a tecnologia americana que está lá para que esses chips sejam produzidos. Agora, em relação a decisão do Fed em elevar, né, e continuar elevando essa taxa de juros, né, queria entender como que você tem olhado essa reação do setor de tecnologia com essa alta acentuada nos juros nos Estados Unidos. Quais são os riscos, na verdade, do setor diante desse cenário? Ainda tem muita incerteza sobre qual será essa próxima decisão, mas o que a gente sabe é que, de fato, vai ter mais um reajuste, né, e juros que a gente não costuma ver como estão agora lá nos Estados Unidos. Então, quais são os riscos para o setor diante desse cenário? Sim, aqui do nosso lado a gente tem visto um Federal Reserve cada vez mais contracionista, ou seja, subindo os juros num ritmo cada vez mais acelerado, e o setor de tecnologia ele tende a ser mais sensível a essa alta nos juros que os demais, né? Quando a gente olha ali para o índice Nasdaq, que é o índice representativo das empresas de tecnologia americanas, contra a taxa de juros, os títulos de dívida de 10 anos governamentais dos Estados Unidos, eles costumam se movimentar em direções opostas. Isso ocorre muito por conta de um fator de precificação de mercado, de precificação dos ativos, né? Quando muitas dessas empresas de tecnologia ela tem grande parte do valor concentrado no futuro, né? É esperado um grande crescimento para elas. Quando você tem uma taxa de juros muito elevada, quando você traz essa geração de caixa futuro a valor presente,
você acaba perdendo um pouco da atratividade, né? Essa geração de caixa perde valor no presente. Em relação a riscos para o setor como um todo, acho que primeiro a gente pode falar de uma perspectiva um pouco mais macro, né, em relação à bolsa. O setor de tecnologia ele tem um beta acima de 1, ou seja, ele costuma oscilar mais do que o índice S&P 500, que é o índice de referência para a bolsa americana, tanto para cima quanto para baixo. Então, à medida que a gente tem um cenário macroeconômico desafiador pela frente, pode ser que o setor de tecnologia venha a cair mais do que o índice de bolsa americana. E no campo micro, a gente tem duas problemáticas, né? Primeiro, se a gente entrar em caso de recessão, todas essas empresas de tecnologia que têm muito crescimento fatorado nas projeções do mercado e dos analistas, elas vão ter muita dificuldade para entregar todos esses resultados. E na frente dos próprios juros, assim, muitas dessas empresas ainda não são lucrativas, tomaram dívida, e aí com o aumento desse custo de capital, a gente pode ver ali até um aumento de risco de insolvência. Esses são os principais riscos que a gente enxerga aqui para o setor. Uhum. Agora, claro que, né, quem pode estar assistindo quem está nos assistindo aqui agora, ouvindo esse nosso papo, pode estar se perguntando, bom, diante desse cenário que a gente tem lá fora, falando do setor de tecnologia, então o que eu faço? Onde investir? Eu escolho uma Big Tech, que aliás a gente tem tido várias notícias em relação às Big Techs por aí, né, ultimamente, resultados aí que estão, né, chamando um pouco a atenção, enfim. Investir em uma Big Tech ou investir em uma empresa de tecnologia um pouco menor, mas que tem aí um alto crescimento? Como decidir entre essas duas opções e qual seria a diferença entre investir em uma e outra nesse caso, na sua opinião, Rafa? Principalmente diante desse cenário que a gente tem agora, que a gente já está debatendo aqui. Não, perfeito. É um pouco diferente, né, quando você investe em uma Big Tech. Por Big Tech, geralmente a gente costuma falar das FANGs, que é ali o Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, essas grandes empresas de tecnologia, que são muito consolidadas, têm grandes vantagens competitivas, geram muito caixa. Em muitos casos, elas são até caixa líquido, né, elas têm mais dinheiro em caixa do que endividamento. Então, caso o cenário se deteriore, a gente entre em recessão, os riscos de insolvência para essas empresas são muito baixos. Elas são consideradas ali empresas de quality growth, ou seja, elas são de qualidade de crescimento ao mesmo tempo. Então, o cenário para essas empresas acaba sendo bem diferente do que para uma empresa de tecnologia ali que tem muito crescimento, mas ainda não está nesse estágio de maturação. Lá fora existe uma expressão bem legal que é o flight to quality, né? Quando as coisas se deterioram, os investidores literalmente voam para essas ações de maior qualidade, que são as Big Techs, justamente para se protegerem, né? Elas têm uma resiliência bem maior em diversos tipos de cenário do que outras empresas. Uhum. Bom, agora olhando para a temporada de resultados, não dá para poder a gente deixar de comentar um pouco sobre isso. Dá para poder esperar alguma surpresa aí pela frente? Você está com alguma boa expectativa em relação ao setor nessa temporada por lá nos Estados Unidos? O cenário ele segue cada vez mais deteriorado, né? A gente vê ali, a gente aqui acredita que as projeções de lucro seguem um pouco otimistas, tá? O consenso está fatorando um crescimento de lucros bem elevado, né? A temporada passada já foi melhor do que o esperado. A gente esperava que esse cenário macroeconômico fosse prejudicar um pouco mais o balanço das empresas. Isso não ocorreu no trimestre passado, então pode ser que isso venha a ocorrer nesse trimestre, tá? Pode ser que a gente veja ali uma certa decepção nesses lucros, mas fato é que até o momento a temporada de resultados tem sido um pouco melhor do que o esperado, né? A gente vê ali cerca de 70%, 75% das empresas reportando resultados acima das expectativas. Nos próximos 6 a 9 meses, a gente tem uma perspectiva um pouco mais negativa, tanto para o setor de tecnologia quanto para a Bolsa Americana como um todo, tá? Esses riscos de recessão estão cada vez maiores e isso em algum momento vai interferir no resultado dessas empresas. Para quem está olhando um pouco mais para o longo prazo, você pode apostar um pouco em empresas de alta resiliência que já estejam num patamar de precificação mais interessante e conseguir retornos atrativos já a partir desse momento. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação, Rafael, aqui com a gente. Rafael Nobre, que é analista de internacional da XP. Muito importante a gente também poder entender o cenário externo, né? Muito obrigada mesmo. Eu espero contar mais vezes com você aqui para a gente debater um pouco essa economia americana no fechamento do mercado. Até mais. Obrigado, Débora. Bom final de semana a todos. Para você também. Tchau, tchau.